Pode sorrir que o Mundo Odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia. Aqui ao meu lado está meu pai, Dr. Marco Avelar. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos bem. Hoje estou muito feliz aqui, que eu estou recebendo aqui, primeiro, uma referência e, segundo, um grande tricolor de coração. Então, quero agradecer aqui a presença do professor Fischer. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Valeu mesmo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Pô, foi E como você já terminou falando da melhor qualidade, né? Sim, sim. Tricolor. O resto... Coisa que iremos falar nesse podcast ainda. Mais pra frente a gente vai falar do nosso tricolor de coração. Então, assim, professor, sempre aqui a gente começa perguntando sobre a tua história, né? Como é que a odontologia entrou na sua vida, como é que você teve contato com a odontologia e o que te chamou a atenção para você escolher abraçar essa profissão. Bem, perfeito. Obrigado pelo convite mais uma vez. Então, meu pai era dentista e eu sempre pensei na área de saúde. Só que eu idealizava, quero ser médico, né? E fiz a prova e passei lá para a UERJ, né? Eu sou um filho da UERJ, né? Eu fiz medicina lá, odonto lá, especialização lá, e eu sou professor lá, e a PUC. Hoje também tem a PUC nas especializações. Aí fiz medicina e foi muito bem, mas não era... Eu gostava de estudar e eu não sentia que estava faltando alguma coisa, não tinha a paixão de... E aí, bem, então vamos mudar. Não vou ficar a vida inteira numa coisa que não sabia exatamente o que eu ia fazer, ficava muito na dúvida, qual a especialidade da medicina. Aí fiz vestibular para odonto, passei, e foi a melhor coisa, né, que aconteceu para mim. Eu me achei, eu acho que foi uma grande... A periodontia, então, caiu como uma luva, né, por conta depois da periodontia médica. O fato de eu ter feito medicina ajudou muito, né, porque abriu portas, que muitos dos meus amigos da medicina hoje, pelo menos ali no Pedro Ernesto, eu tenho vários que estão ali. Então, abre portas, né? E o fato de ser médico, o médico olha de uma certa maneira diferente. Então, abriu portas. Então, certas coisas a gente depois não entende, né? A gente tava, o Steve Jobs fala, né, que as coisas acontecem e às vezes acontecem certos acontecimentos que no momento você não entende. E você só vai entender por que aquilo aconteceu lá na frente. Eu acho que não é acaso, como ele diz, eu acho que esse é dedo de Deus. Sim. E ali, quer dizer, o fato de eu ter feito a medicina hoje me ajuda muito na minha profissão, na minha área, especificamente da periodontia. Então foi... E teve influência do seu pai nisso daí ou não? Papai nunca falou nada. Nunca foi? Eu também ia fazer essa pergunta. Não, ele nunca falou nada. Eu acho que ele gostava que eu fosse médico. Então. Ele gostava que eu fosse eu médico. acho que... Porque, na verdade, papai também teve vários problemas de saúde e ele tinha uma característica das cirurgias, ele gostava muito que eu participasse da cirurgia, para depois contar as coisas, para ele saber exatamente o que estava acontecendo. Ele fez cirurgia de revascularização, eu assisti, próstata, eu assisti. Então, ele gostava que eu fosse médico. Mas depois que eu fui fazer odonto, ele sempre respeitou, nunca falou nada. Então, acho que ele, de uma certa forma, ele gostou também que eu fosse para odonto, porque minha irmã é dentista também. Também, Mas essa fez odontologia logo de cara, desde o início. Então, quer dizer, eu acho que ele gostou. No final das contas... As duas coisas, como eu era médico, ele gostou, e como eu fui para odontologia, ele também gostou. Então, acho que foi... Mas aí tu se formou, a medicina você se formou, mas você continuou trabalhando como médico durante a graduação de odontologia. Exatamente. A minha graduação toda, até eu ir para a Suécia, isso foi 80, eu formei em 80. Quer dizer, de 80 a 88 eu trabalhei como médico na Beneficência Portuguesa, hoje é Glória d'Or. Aquilo era um belíssimo hospital na época. Então eu trabalhei lá até 88, aí quando eu fui para a Suécia, na volta... Não, em 88 eu já saí, óbvio, pedi para sair, e na volta não voltei para a medicina, fiquei só na odonto, quer dizer, a partir de 93. E é um caso peculiar, né? Porque, assim, geralmente eu conheço vários médicos que são médicos, pessoas que são médicos e dentistas, mas eles primeiro fazem a odontologia para depois fazer a medicina, até por causa de mercado, questão financeira e tal. Tu fez o contrário, né? Verdade. E isso é engraçado, porque não é normal, né? Mas não foi planejado, né? A ideia era ser médico. Porque a medicina também é ampla, né, cara? Tipo assim, você não se interessar por nenhuma especialidade. Eu pensei em cardiologia, neurologia, pediatria,
cirurgia cardíaca. Pô, pensei em várias, mas nenhuma delas. Aí eu terminei, fiz até uma prova de residência para pediatria lá no Pedro Ernesto e passei, mas aí eu passei no vestibular. Eu tive que fazer outro vestibular. Na época você não tinha aproveitamento. Então eu fiz o vestibular para medicina, depois fiz o vestibular para odonto. Aí eu passei. Aí eu, não, vamos para odonto. E aí foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa que eu fiz, quer dizer, graças a Deus. Foi a profissão que tu abraçou e... Sim, e que que apaixonando, que foi a paixão. Porque ficar numa produção, acho que isso é uma coisa que a gente... É muito ruim, né? É muito ruim, né? Você fazer uma coisa que você não gosta é pesado, né? Então, acho que a medicina é fantástica, né? É linda. Mas você fazer, e eu tenho grandes amigos, como eu falei lá no PDNS, né? Que são médicos. É uma profissão linda, mas é uma profissão... Né? Pesada, né? E na época que o senhor fez também, a odonto era equiparável, não era? Era. Tipo assim, É tinha gente que ganhava mais que médico, então... Não, e o vestibular era tão difícil ou mais difícil que a medicina, porque a relação candidato-vaga era praticamente igual das duas, tanto da medicina quanto do odonto. Então, não foi isso, foi simplesmente Paixão mesmo. achei que gostava, não gostei, vamos passar para outra. Eu não ia fazer engenharia, aí não tinha nada a ver, ou direito. Que aí eu ia jogar 6 anos fora. Na odonto era área de saúde. E acabou que foi perfeito quando eu comecei a pério, né? Ainda lá com o professor Moisés Morenos e com o Walter. Então, acabou que as coisas se encaixaram muito bem. Acaso não, E, tipo mas assim, Deus isso de te Deus. ajudou, né? Assim, a medicina não foi uma coisa que pô, eu fiz e não utilizei. Acabou que você utilizou os seus conhecimentos para tu dar sequência na tua carreira, né? Toda a minha linha de pesquisa é com periodontia médica. Sim. Então, é periodontia com Alzheimer, periodontia com cardiologia, com endocrinologia, com câncer, cabeça e pescoço, câncer colo-retal. É periodontia e a área médica. Então, isso acabou sendo muito bom. Acabou sendo muito E legal é proveitoso. fazer as duas graduações na mesma instituição, né? Foi. Isso, e hoje tu trabalha Isso é difícil lá. de acontecer. Cara, isso é muito Eu difícil, acho né, que, cara? acho que eu daqui a pouco vou ter essas plaquinhas de patrimônio, né? Eu estou na UERJ há 50 anos. Caramba. 50 que anos. legal, Eu entrei na UERJ, no aluno de medicina, em 75. Hoje, esse ano tem 50 anos. De professor, eu tenho 40. O concurso foi 85. Então, eu tenho 40 anos de professor na UERJ. E depois, e a PUC, eu tenho 27 anos já do PUC também. Caramba. Né? Quer dizer, eu tenho minhas duas grandes paixões, o UERJ e PUC, né? Inaciano e o UERJiano. Porque a PUC ela é também uma instituição fantástica, séria também, quer dizer, dentro das particulares talvez seja, né? Eu acho que é. Mas não tem odonto ainda, né? Não tem, né? Não tem. Então, a medicina está prestes a sair. Então acho que vai ser um caminho Quem que... sabe depois a gente pensar no odonto, mas a princípio a medicina deve estar saindo, não sei se ano que vem consegue, talvez 27. Aí não sei. Eu tenho uma história com a UERJ. Vou contar aqui, vou tentar ser breve, e eu sou grato por isso. Eu tive linfoma de Hodgkin, estágio 4B, muito avançado, em 2015, né? E eu senti muita dor nas costas, eu estava muito mal. Teve um dia que eu estava no consultório de um amigo, Luciano Oliveira, que fez mestrado, doutorado lá no UERJ e tal. E foi coordenador de implante na PUC? Sim. E o Luciano, e eu mal e tal, aí ele falou assim, cara, você tem que fazer uma broncoscopia. Eu falei, cara, eu já marquei na Unimed para 10 dias. A Unimed já estava, naquela época, já estava assim, 10 dias para marcar um exame de broncoscopia eletivo, não era nada emergencial, até aquele momento, né? Aí a gente estava lá e ele falou assim, cara, vamos lá na Piquet Carneiro agora, que a gente, de repente, consegue alguém lá para dar uma olhada nisso aí. Aí me botou no carro, nós fomos lá. Aí na mesma hora o pessoal fez um link lá, fiz uma broncoscopia lá na UERJ, olha só, cara. E sou grato a isso, por quê? Eu fiz essa broncoscopia, aí fiz cultura e tal, e eu com dor, muita dor, assim, passando muito mal, e ninguém sabia o que eu tinha. No final das contas, eu fui parar lá no setor de tuberculose, ali embaixo, esqueci o nome do senhor ali, do médico que é responsável ali. Lá na VPC? Ele que me atendeu. Eu cheguei lá, minha esposa chegou lá, falou assim, será que o senhor poderia olhar ele? O hospital lotado. Ele falou assim, eu tenho meus pacientes aqui para atender. Se você quiser ficar esperando, você espera aí que no final da manhã eu atendo.
E nós ficamos ali, eu com dor ali a manhã toda e tal. Aí no final do dia ele me chamou. E aí ele me botou lá dentro e falou assim, você tem exames aí? Eu falei, tenho, mas eu tenho só os CDs. Ele falou aqui, o computador aqui não está funcionando direito. Eu vou lá em cima ver e já volto. Era um senhor. Aí ele foi. E eu fiquei, eu lembro, você vê como eu estava mal, só tinha, era tipo um cubículozinho assim, um ambulatório. Eu fiquei sentado, porque eu não aguentava ficar em pé, minha mulher em pé. Aí daqui a pouco ele volta. E ele, quando ele voltou, ele falou assim, você é dentista, né, querido? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, então, você é colega, eu posso falar. Sai daqui, se interna, que com certeza você está com câncer. Ele que me deu a notícia. Eu tenho um livro que eu publiquei, um livro sobre a minha história, eu conto essa história. Foi ali na UERJ. Mas, tipo assim, ele foi o cara que me salvou, mano. Porque eu já não estava já, assim, eu tinha meus vasos linfáticos estavam muito... Eu já tinha vários linfonodos muito grandes, entendeu? E aí ele que... E eu sou grato ao UERJ por isso. Por isso está falando, por isso que eu quis falar aqui. Que, assim, eu também tenho uma... Porque eu nunca tive história na odontologia, nada, assim. Conheço as pessoas de lá, assim, não tem intimidade. Mas eu, na implantologia, eu conheço o Paulo, né, o Paulo Gonçalo e tal, assim, eu tenho... Mas eu não, assim, eu nunca tive uma história com a UERJ, mas essa história eu sou grato. Estou aqui deixando registrado, nunca faz, não sei por que eu estou falando isso, mas assim, eu queria deixar registrado porque eu vi o teu amor, a tua gratidão pela instituição e eu quero deixar aqui também, porque foi a UERJ assim... me deu tudo. Me deu formação médica, me deu formação odontológica, sou professor, conheci minha mulher lá, né? Me deu condições de criar uma família, me deu o mestrado, porque se eu não fosse da UERJ eu não teria ido para a Suécia fazer mestrado e doutorado. Então, quer dizer, tudo que eu tenho devo lá à UERJ. Né? E a PUC em seguida. São as duas instituições que, que são, né? Que me criaram, me deram a projeção que eu possa ter hoje. E a história de ir para a Suécia, professor? Como que surgiu isso daí? Surge a partir de uma visita do professor Rolf Atström, que era o titular da Pério, lá na Lund University, mas é em Malmö. São duas cidades, 15 minutos de distância entre elas. O Chico foi ali, lá, né? Foi, Francisco, né? Isso. Também foi de lá. O Cláudio, que é da UF, também foi de lá. A Liana também. Cláudio Pinheiro, estava fugindo. É um professor da UF. Ele foi de lá também. E aí, 87 ele veio dar o curso. E ele ofereceu para o professor Moisés Morenos, que era o titular, uma vaga para fazer o mestrado lá. E aí, na época ali, os professores todos já estavam suas vidas estabilizadas, né? O Walter, Marilisa, Aurélio. E não tinha essa cultura também de mestrado e doutorado dentro da odontologia, né? O pessoal era especialista e Exato, tinha menos. Tinha até mestrado na UERJ, já tinha mestrado na UERJ em 88. Mas aí, eu quero. E aí, aí consegui, apliquei para a bolsa na CAPES, consegui a bolsa, né? E aí depois fomos, aí casei, eu já estava namorando, casamos e fomos para lá, 88. No final do mestrado, o orientador, que era o Bjorn Kling, ele perguntou se eu não gostaria de fazer o doutorado. Aí eu não tinha mais. Eu tinha tido a minha mulher tinha engravidado e tinha perdido o neném logo no primeiro verão. E, quer dizer, estávamos eu e ela, a Carla já estava fazendo mestrado, que o Atström conseguiu, ela é odontista, conseguiu a vaga para ela. Legal. Aí a UERJ aceitou. A CAPES aceitou. Então, vamos ficar. Aí ficamos mais 2 anos e meio para o doutorado. Eu ganhei 4 anos de bolsa, mas a própria universidade lá, Lund, me pagou, me deu uma bolsa para eu ficar orientando os mestrandos na época. Então, a bolsa foi de 4 anos, eu fiquei 4 anos e 9 meses e 3 dias. E aí, esses 9 meses eu recebi um dinheiro. E aí consegui me sustentar nesse período. A bolsa, eu tinha o salário e a bolsa. Não era grande coisa, mas dava para viver bem, ainda consegui viajar bastante. A gente também não fazia nada. Então, me conta como é que era essa experiência, que eu tenho certeza que foi uma experiência muito rica, assim, pessoal, cultural e tal. Conta um pouco dessa experiência, assim, porque às vezes tem muito colega que tem esse desejo de ir para fora, né, estudar e tal. Eu acho uma experiência impagável.
quem pudesse ir. Hoje está mais difícil, né? Por conta de dificilmente tem bolsa, tanto mestrado, doutorado, mas na época eu fui com bolsa. Quer dizer, pessoalmente é fantástico, porque você e tua mulher, né? Então, nesse ponto, ou dá muito certo ou dá errado. Graças a Deus deu certo. Profissionalmente, nem se fala, né? Porque a vivência científica, né? O pensamento científico deles É outro nível, professor. é outro nível. Eu acho que hoje nós crescemos muito, né? Eu acho que nossos mestrados, nossos doutorados hoje têm níveis. Eu diria que mestrado a gente não fica atrás de ninguém. Legal. Eu acho que os mestrados, o doutorado, talvez a gente tenha diferença só em termos de materiais. Eu acho que em termos de raciocínio a gente já. E nós temos uma grande vantagem, clínica. Nós temos uma vivência clínica. Eu fazia clínica lá. Fazia blocos, né? Restaurações, raspagens. Pegava muito sul-americano, né? E eles não faziam, por exemplo, bloco. Eles não faziam bloco. Eles faziam coroas. Porque pelo sistema de saúde deles, era o mesmo preço você fazer um bloco ou uma coroa. Caramba. Então, mão nós temos muita experiência, muito boa mão clínica. Agora, em termos científicos, a gente estava muito atrás. Então, acho que cientificamente, eu tive a oportunidade de ter seminários com o Ian Engelberg, que era um monstro científico, em termos científicos. A capacidade que ele tinha de pensar ciência, de como fazer um trabalho ser cientificamente viável e fazer sentido, não tinha igual. Então, ele já morreu, mas ele, Linde e Lang são os três monstros. E eu tive a oportunidade de ter seminário com ele 15 dias, a cada 15 dias. Então, era impagável. Ele te dava os artigos, 5 artigos, 4 artigos, e a gente tinha que discutir aqueles artigos, gostasse ou não gostasse. Teve uma vez que ele pediu para eu ter uma discussão com uma outra menina, que era uma holandesa, periodontite juvenil. Na época era periodontite juvenil. Você é uma doença única ou não? E aí eu tinha que defender que não era única. E a outra tinha que defender que era única. Gostasse ou não gostasse. E aí você faz toda a argumentação, procura todo o embasamento científico. E ele começa a te destruir os teus argumentos. Mas foi um aprendizado fantástico. Então, pessoalmente, o dia a dia não era nenhuma Brastemp, porque lá você fica muito isolado, né? Muito frio para nós, então, brasileiros, cariocas, que estamos com a praia aqui todo o tempo. Mas eu jogava bola, então ajudava a me distrair um pouco. Jogava bola em 2 times lá de ligas, né? Era da Liga Amadora. Nós começamos na 5ª divisão, fomos subindo até a 2ª. Nunca ganhamos, mas era sempre subindo. Mas o convívio social era muito diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, você joga bola, você sai para beber um chopp depois, né? Sabe quantas vezes a gente fez isso lá? Em 4 anos? Uma. Combinado assim, com meses de antecedência. Olha, fevereiro do ano que vem nós vamos fazer um jantar, nós vamos sair para jantar. E o brasileiro achava estranho, né? Pô, eu acostumei, óbvio. Estava acostumado. Depois não. Então, esse calor humano. Eu morava num prédio de 3 andares. Era um silêncio. Você não ouvia nada. A minha vizinha teve neném. Eu só fui descobrir que ela tinha tido neném uns 3 meses depois. Nem choro de bebê você ouvia. A minha sogra foi uma vez lá. Na hora que eu abri a porta, eu morava no 3º andar. Na hora que eu abri a porta, era minha mulher com a minha sogra conversando. Imagina o barulho que elas não faziam no prédio, né? Eles não ouvem. A gente não ouve o sueco. Eles eram extremamente respeitosos. A gente tomava banho depois das 10. Você não podia tomar banho depois das 10 porque era barulho, fazia barulho. Eu tomei uma vez banho, porque eu cheguei de viagem, fui tomar banho, né? Normal. Dia seguinte me chamaram a atenção. Depois das 10 não pode tomar banho.
Então, são coisas culturais. Não, e para o brasileiro isso deve ser muito esquisito, né, É cara? esquisito. Mas, por outro lado, as coisas funcionam, né? Sabe? E a confiança que eles têm com a gente não era comigo, era com todos. Todos tinham a chave da faculdade, todos tinham a chave da biblioteca, todos tinham a chave do laboratório. Então, você entrava lá a hora que você quisesse durante o fim de semana. Quero pegar um artigo. Vou lá, abro. Não tinha nada de internet, nada disso. Então, era papel. Você abria a faculdade, ia na biblioteca, pegava o volume, tirava o xerox, deixava de novo lá. Na segunda-feira, a bibliotecária ia lá e guardava. Laboratório, precisava entrar? Entrava, fazia os meus experimentos, vários experimentos que tinha que dar continuidade durante o fim de semana. Eu chegava no sábado, domingo, e todos eles, eram todos, podiam fazer a mesma coisa. Que legal. E funcionava. Você ia ao supermercado, esqueci uma banana, esqueci um iogurte. Não tinha nada que mostrar, nada. Chegava lá, esqueci o iogurte. Vai lá e pega. Sabe? Não tem desconfiança Nenhuma. que tem aqui. Então, a confiança nas pessoas era especial. Então, em termos... E aí, fora isso, as viagens, né? Que a gente economizava para viajar. E eu adoro dirigir, né? Então, a gente alugava um carro, posto de gasolina, que era o mais barato. Posto de gasolina. Tinha uns Volvos antigos, aqueles Volvos quadradões. Mas já eram o Volvo, não? Era Volvo. Mas era aqueles quadradões antigos. Tu alugava aquilo e viajava para onde você quisesse. A gente foi para a Itália uma vez de carro. Caramba. Só com o nosso Volvo e funcionou. Nunca deu problema, nunca parou na estrada, nada. Então, E isso era uma época que sem tecnologia, né? Isso foi de 88 a 93 que eu fiquei lá. Então, Caramba. a gente alugava o carro e ia embora. E aproveitava, né? Era outra... Então né, quem tivesse a oportunidade, é uma oportunidade única de vida, de aprendizado, de cultura, de tudo. É uma grande aprendizado. Então, isso foi realmente um período inesquecível. E deixa eu te falar, voltou, né? Porque Voltei. assim, a gente até quando o Chico esteve aqui, ele falou dessa coisa de quando ele voltou, ele ficou meio perdido, assim, ficou sem saber. Você já desde o começo, quando já começou a ver que vou voltar, é isso que eu vou fazer, é aquilo, né? Porque assim, pessoa que fez um mestrado, doutorado, o cara quer dar aula, né? Vida acadêmica e tal, né? E como é que foi essa sua volta? Talvez um pouco menos problemático, porque o Chico ele não tinha... Eu já era professor. Então, quando eu voltei, o Chico não era professor. Então, talvez para ele tenha sido um pouco mais difícil, porque ele passou esse tempo todo lá em pesquisa, e ele chega aqui e não tem. Eu tinha... E o Moisés estava aposentando. O Moisés aposentou em 90... Eu cheguei em 93. Julho de 93. O Moisés aposentou... porque antigamente era 70 anos para aposentar. Ele fez 70 anos em janeiro de 94. Então, a turma de 94, do mestrado, eu já peguei. Caramba. Então, quer dizer, eu já cheguei, eu fiquei, lógico, quando eu cheguei aquele semestre, segundo semestre de 93, todo na graduação, mas em 94 eu já fiquei graduação e mestrado. E aí, logo mais, acho que em 98, a gente abriu o doutorado. Então, eu fiquei pouco tempo. Sem saber. Por isso que eu não senti muita... talvez não tenha sentido muito, porque eu já fui para o mestrado. E é onde você pode desenvolver pesquisa, lógico que não nos níveis, mas a gente vai crescendo, né, dentro das possibilidades, e aí, por isso talvez eu não tenha estranhado E tu era professor lá com dedicação exclusiva? Assim, não, era 40 horas. Atendeu em consultório? Fez Tinha consultório, né? tinha consultório. Eu tinha consultório, até hoje tem. Até hoje. Eu nunca fui dedicação exclusiva. Eu nunca fui legal. Nunca. Então, eu estava na faculdade, aí eu estava no consultório. Aí, em 98, veio PUC. E aí, então, em 98, eu era PUC, UERJ e consultório. Então, eu ficava nos dois. E isso, o consultório é fundamental. A gente não pode ser pesquisador sem estar no consultório. Porque se você não tiver aquela prática, aquela vivência dali, como que você vai fazer a pesquisa? Eu, aquelas minhas aulas, épocas de internet, bocudo, eu falava que era o mão seca.
Com um monte de mão seca aí. DDS, né? Dentista de dedo seco, né? O Engelberg, voltando ao Engelberg, ele era um palestrante e ele parou, ele veio aqui no Brasil uma vez para dar uns cursos e ele depois parou de dar curso. E ele falava, eu não posso dar mais curso, porque eu não executo esses procedimentos na clínica. Como é que eu vou saber se aquilo que eu estou falando funciona ou não funciona? Caráter mostra isso, né? Porra, então ele parou de dar curso, porque ele não tinha experiência clínica daquilo que ele estava falando. Sim. Então ele mesmo, ele trabalhava lá ele tinha um dia de consultório na faculdade. Uhum. Então mesmo o Bjorn tinha um dia na faculdade, o Astron tinha um dia na faculdade. Então isso era uma pena, a gente podia ter isso aqui no Brasil, né? Da gente ter o nosso consultório dentro da faculdade. Era bom para todo mundo, né? Era bom para todo mundo. Eu ficava na faculdade o dia inteiro, eu atendia meus clientes particulares, ganhava um dinheiro extra, a faculdade ganhava um dinheiro extra. Verdade. Era o que acontecia lá. Mas isso aqui no Brasil é impossível, né? É Isso que não a vai burocracia funcionar não nunca. vai permitir isso. Nunca vai. Talvez numa particular. Pudesse. Numa pública isso é extremamente complicado, né? De você. Particular acontece. Talvez. Eu quando eu me formei lá em Caxias, lá no Rio Grande do Rio, eu participava existia um negócio lá chamado clínica de apoio. Que era o quê? Eram remanescentes de pacientes das clínicas que as clínicas eram muitos pacientes, não conseguia dar conta, entendeu? Aí a diretora lá, a professora Nadir na época, ela deixava eu, minha esposa e uma periodontista, a Raquel, a gente atendia pacientes lá. E para mim foi muito enriquecedor, porque assim, eu estava começando a minha vida, né? E assim, quando eu tinha dúvida, às vezes eu trabalhava com prótese, aí tinha dúvida, eu moldava o paciente, levava lá o pessoal da pós-graduação lá embaixo, pô, o que eu faço aqui e tal, me ajuda a planejar. É muito bom você poder fazer isso, né? Então, nesse ponto, então por isso que eu tenho consultório, hoje é PUC, UERJ e consultório. Consultório menos, hoje eu acabo indo um dia e meio no consultório, mas continuo indo. E vem cá, vamos falar de periodontia, né? Assim, eu nunca, assim, eu trabalho com implante dentário, então, assim, eu tenho que ter um conhecimento básico de periodontia. Né? Mas, assim, eu, um tempo atrás, eu quase fui, não fazer especialização em periodontia, mas eu tive muito interesse em questão, assim, de cirurgias periodontais, né? Então, e eu sempre na minha cabeça, desde a graduação, tinha essa coisa, aquela coisa da periodontia clínica, de controle, de tratamento periodontal, e essa questão cirúrgica. Né? Então, como eu sempre tive uma visão cirúrgica desde o começo da faculdade, isso era o que sempre que me chamava a atenção. Né? Ainda tem isso, assim, na minha época eu lembro que tinha isso. E na época lá em Caxias era a Denise, o Carlos Marcelo, Sim. o pessoal, Tinoco. E a gente não tinha acesso na graduação a isso. Eu ficava injuriado, cara. Eu falava assim, cara, eu queria ter acesso a isso e não tive. Realmente eu não tive. Eu fui aprender a fazer, assim, aumente coroa clínica, isso é cirurgias básicas, né? Periodontais assim, na raça, entendeu? Essa é uma boa pergunta mesmo, porque talvez você formou que ano? Eu formei em 2003. 3. Então, acho que até um pouco antes disso tinha muito essa divisão. Você é cirúrgico, não é cirúrgico, né? Não cirúrgica e cirúrgica. A UERJ era não cirúrgico, o Fundão era cirúrgico. Tinha isso. Por isso que eu estou falando. Na minha cabeça era isso, a periodontia era assim na minha cabeça. Mas isso foi uma grande perda de tempo, uma grande besteira. O que me interessa? O que eu quero saber? Como é que eu vou limpar minha raiz? Se eu vou limpar bem a raiz raspando, parabéns. Mas, se eu tenho que abrir um retalho, perfeito. Não perdeu-se muito tempo nessa discussão cirúrgica ou não cirúrgica. Então, acho que talvez isso menos hoje. Acho que isso tem menos. Tira cirurgia estética, né? Cirurgia estética é mais recente, cirurgia periodontal plástica é mais recente. Mas nessa época era de acesso ou não. E é uma besteira essa dicotomia. Tem casos que precisa de acesso, tem casos que não. Exatamente. Voltando à Suécia, quem fazia raspagem lá são as higienistas, elas podem fazer sub. Elas raspam melhor do que qualquer um de nós. Então elas fazem menos cirurgia. Agora, se eu tenho menos experiência, não sei raspar tanto, abro e vejo. Aí na graduação, isso é mais complicado, talvez, porque a gente acaba que não tem tempo. Você vai acabar aprendendo isso nas especializações. Pério 1, Pério 2. Pério 1, Pério 2. Pério 1, laboratório, Pério 2, raspagem. Então acaba que você não tem... Hoje a gente até tem um pouco mais a oportunidade dos núcleos.
porque tem núcleo 1, 2, 3 e 4. Então, a gente acaba que aparece a oportunidade de fazer em casos isolados, uma cirurgia de... Me explica, professor. A clínica integrada de antigamente, agora é núcleo de procedimentos integrados 1, núcleo de procedimentos integrados 2. Estou falando da UERJ. Sim. E aí, você às vezes tem essa oportunidade de fazer isso na graduação, mas você não vai ter, dependendo do teu caso. É a loteria, né? Lá na clínica integrada tem gente que faz, sei lá, isolamento absoluto. Tem gente que até hoje não fez. Exatamente, vai depender do que você tem de paciente. Então, você acaba fazendo isso nas especializações. Sim. Aí é que você vai ter essa possibilidade de fazer aumento de cloroclínica, acesso, enxerto, membrana. E hoje as cirurgias plásticas. Então, a minha visão era mais para a questão de cirurgia plástica mesmo. Por quê? Porque eu tinha conhecido igual o Glenn, eu também, assim, hoje, se eu tenho um caso que eu preciso disso, o paciente, eu mando para ele e ele resolve, entendeu? Eu não vejo essa necessidade... eu pegar... Até porque, assim, a minha implantodontia é uma coisa mais bruta, assim, de reconstrução, de fazer... Entendeu? Então, assim, não é uma coisa mais fina, entendeu? Então, assim, eu quase não tenho esse tipo de problema. Mas é uma área interessantíssima, né, cara? Assim, para trabalhar, né? Por que eu estou falando isso, professor? Assim, estou puxando esse assunto porque criou-se essa coisa da periodontia, dessa questão só de controle, de raspagem, de... É limitar demais a pele, cara. Então, é limitar demais. A pele é muito maior do que isso. E às vezes, tipo assim, por que às vezes eu não me interessei, entendeu? Porque a gente... E aí é culpa um pouco de nós dentistas. Porque a pério sempre foi meio desmerecida. Sim. Pô, eu, quando era professor lá atrás, outros professores de outras áreas dizendo que a pério era enxugar gelo. Você deve ter ouvido falar isso. Você talvez nem tanto. Por respeito, eu mas já que eu falei, mas era chamada de enxugar gelo. E, pô, a pele é muito maior do que isso. A pele tem essa parte, lógico, ela tem essa parte de higiene oral, de raspagem supra, raspagem sub, e tem todas as cirurgias. Você tem cirurgia de acesso, você tem cirurgia de enxerto, de regeneração, né, tecido alveado, você tem enxerto ósseo, você tem endogain, você tem hoje as cirurgias plásticas que estão mais em evidência. Porra, a periodontia médica, a medicina tem que entender que a periodontia ela interfere no resto do corpo. Né? Ela precisa entender que é uma doença sistêmica. A periodontia é uma doença sistêmica. Ela interfere na doença cardiovascular, ela interfere na artrite reumatoide, câncer coloretal, câncer. A medicina precisa entender isso. Então, a pério é muito maior do que só higiene oral. E a medicina tem entendido isso, professor, ou você acha que não? Depende das áreas. Você sabe que tem locais que aceitam muito bem isso. Outros nem tanto. Cardiologia aceita. O Hospital de Cardiologia de Laranjeiras aceita muito. O Pedro Ernesto aceita muito. Eu já vi várias postagens de várias sociedades de cardiologia falando sobre isso. Então quer dizer que... Existe. A gente fez agora a SOBRAP, né, que é a Sociedade Brasileira de Periodontia e Implantodontia agora. Ela, SOBRAP, não é mais SOBRAP. Mudou. Que legal. SOBRAP. Quem tá é o Sérgio, né? O Sérgio é o vice-presidente, a presidente é a Alexandra Dias. Então, a SOBRAP, né, ela fez uma diretrizes conjuntas com a Sociedade Brasileira de Endócrino e a Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então, aceita um pouco mais, tá? Legal. Muito mais do que 20 anos atrás, não tem a menor dúvida. Ainda não é. O ideal é que a gente pudesse incorporar, a medicina pudesse incorporar alguns cuidados odontológicos. Um caso assim, que a gente viu aqui falando tal, que foi o do Marcelo Rola, né? Lá no HFAG, aqui no HFAG. Mas eles estão fazendo um negócio muito legal ali. Muito legal. E eles valorizam. Sim, Marcelo eu achei Rola, legal. ele valoriza muito o serviço lá. Então, esse também é outra ilha de aceitação. Sim. Então, tem sim. O trabalho dele lá é belíssimo. Né? Então, quer dizer... Mas, quer dizer, a pério é muito mais do que só raspagem. As pessoas ficam, às vezes... É pério? É raspagem? É. E que funciona. Um tratamento periodontal, ele resolve... Eu diria que você reduz as bolsas... Eu diria não, números. 2/3 das bolsas, quando você faz a raspagem, baixam de 3. Qual é o tratamento que você tem que você resolve 2/3 dos problemas? Daí você faz cirurgia, resolve mais 20%. Sobram 10 a 15% de bolsas acima de 5, acima de 6. E aí o que acontece?
manutenção resolve. A manutenção mantém. A pele hoje você perde por ano. Tratamento periodontal é extremamente previsível. Você vai perder um dente a cada 10 anos. Um dente a cada 10 anos. A perda, você tem estudos de 10 anos de manutenção do dente, você tem estudo de 20 anos, você tem estudo de 30 anos. Já tem literatura. Tu está 30. falando isso para isso, e eu estou pensando justamente no que você está falando da medicina, da periodontia, ou da medicina Médica, periodontal. né? Não sei como é que você dá a nomenclatura para isso. Porque hoje, como isso já é estudado há muito tempo, você já tem embasamento científico para você estar levando essa discussão para a médica. Você já tem. Sim, lógico. Tu caminhou lá atrás, tu caminhou por esse caminho? Assim, o que você estudou lá? Lá na Suécia? A minha tese foi... Eu fui para lá, a gente acha que vai chegar lá e vai fazer o que você quer. Ledo engano. Ledo engano. Eles pediam um projeto, eu mandei um projeto de perimplantite até. Na época estava começando a se falar de perimplantite, né? Aí mandei, aí eu cheguei lá, o Bjorn chegou, olha, é um projeto que pode ser interessante, mas eu tenho um projeto em animais aqui que está pronto para começar. Pô, tá pronto para começar, cara. Eu tenho prazo. Eu fiz um trabalho com ferret, os furões, que era para induzir doença periodontal nos furões, porque a gente tinha 2 modelos básicos, macaco, 3, macaco, cães e ratos. Só que macaco e cão são mais caros e eticamente era complicado você sacrificar e matar cão, né? O rato não tinha muito problema, mas o rato é pequeno. E o furão tamanho um pouquinho maior, né? Assim. Exatamente. É um roedor, não é roedor, ele é mamífero. Marsupial? Acho que é mamífero, já não me lembro, mas acho que é mamífero. Mas é um tamanho desse tamanho. Muito comum na Europa, né? Mais comum na Europa. E aí não tinha problema de você sacrificar. Pro pessoal de lá. Aí eu fiz a minha tese nisso. Então, quer dizer, você não faz o que você quer, você faz o que pode. Não, não, você vai exigir, não, eu quero fazer. Então, mas aí, como você falou que logo depois você começou a implantar o doutorado e tal, aí você começou a estudar. Porque eu sei que na UERJ tem essa pegada, essa linha, né? Então, por isso que eu falei, eu pensei que era uma continuação de alguma coisa. Não foi. É porque na época eu estava começando essas. E eu vou até confessar que o primeiro estudo que a gente fez foi com o Luiz Flávio da Odontopediatria, que ele fez doutorado em Império, e em baixo peso, prematuridade e baixo peso. Eu achava que aquilo era meio forçação de barra. Eu achava que aquelas associações, acho que eles estão exagerando. Meu viés, meu preconceito é que não ia dar nada. E deu. Legal. Deu. O resultado bem expressivo. Aí, a partir dali, a gente começou a fazer outras áreas e sempre dando. Sempre mostrando que a periodontite tinha a ver, né? Perfil inflamatório, aumentava todos aqueles marcadores inflamatórios. Então, aí, dali desandou. A gente só foi expandindo as áreas. Começou com baixo peso, aí depois foi cardiologia, e aí foi câncer cabeça e pescoço, Alzheimer, câncer coloretal. E o Marcelo fez muito de doença intestinal inflamatória crônica, artrite reumatoide. Né? Marcelo foi um professor que teve lá na UERJ, Carlos Marcelo. A gente botou tricolor também. Que depois foi para estar na Austrália. Está na Austrália. Mas ele também estava nessa linha. Então era bom que eram trabalhos complementares. E hoje em dia, nesse estudo todo aí, professor, é uma visão minha que eu sou graduando, enfim. Eu vejo que é muito mais aceito, como a gente já falou, na cardiologia. Mas essas outras áreas da medicina já estão abrindo os olhos ou ainda tem a resistência? Porque a cardiologia, tipo assim, já é inevitável. A quantidade de número que já foi levantado, pô, legal. Tem. Por exemplo, esse trabalho do câncer cabeça e pescoço foi sugestão de um médico. Legal. Foi. De fazer, a gente está fazendo lá no INCA. Então, quer dizer, partiu de uma sugestão de um médico e ele que meio que abriu portas para a gente poder fazer o trabalho lá. O cabeça e pescoço foi outro médico que deu a ideia, Fernando Dias, que é um cirurgião cabeça e pescoço lá do INCA, que abriu as portas para a gente fazer lá. Então, às vezes, eles partem deles a ideia. Que já está tendo um processo inflamatório ali. Para acontecer uma malformação. Então, o Alzheimer, foi lá na PPC, onde você teve. Foi um médico de lá também que abriu as portas. Então, isso que eu estou dizendo, existem ilhas. A UERJ aceita muito bem. O Hospital de Cardiologia, o Hospital de Aeronáutica aqui da ilha,
Então, tem locais que medicina periodontal entendem muito bem. Outros nem tanto, né? Uhum. Outros nem tanto. Já um hospital nesse trabalho. Então, esse nem tanto teu, é isso que eu quero entender. É o quê? Os caras pensam que é forçação de barra, é isso? Ah, tá tentando cavar. O UTI lá na UERJ, a gente botou. E agora o chefe da UTI veio falar, agora, semana passada, veio propor que a gente faça um atendimento de rotina lá, na Legal. UTI. E no Bederest não tem. Tem, não tem de rotina. Acho que agora a gente vai botar de rotina. Muito legal. Esses baixo peso. Aí já foi uma outra menina que foi fazer. E aí ela chegou no hospital e queria fazer aqui, tal. Uhum. E o médico disse, não, aqui tu não vai fazer isso não existe. A boca é muito longe do útero. Nunca ouvi falar de sangue. Mas falou isso, não deixou fazer. Ela teve que fazer em outro hospital. Então, tem algumas áreas que os caras... Não, Entendi. não existe essa relação. Né, cara? O cara não abre... Sabe, sangue, existe sangue. Sim. Marcador inflamatório não vai, ele vai pelo sangue. Uhum. Então, mas isso, eu acho que graças a Deus diminuiu. Está diminuindo. Acho que daqui a uns 20 anos você vai testemunhar isso melhor. Eu já não devo estar aqui, você também ainda está, mas... Já na ladeira abaixo. Deixa eu te falar outra coisa, vamos falar de um outro assunto polêmico que eu acho legal da periodontia. Hoje em dia, criou uma cultura de exodontia, de elemento dentário e instalação de implante. Criou essa cultura. Hoje abriu até um sorriso nele ali. A minha prática hoje, né, do meu trabalho, eu terceirizo os procedimentos cirúrgicos em clínicas, hospitais, consultórios e tal. Eu vou no consultório do colega e opero. Uhum. Eu sou um cara muito conservador. Eu não gosto dessa coisa de extrair dente sem necessidade. Às vezes até por critério. Né? Um caso que é muito normal. O cara tem, na região inferior de canino a canino, o cara não tem altura óssea para instalação de implante na região posterior de mandíbula. O cara fala assim, meu irmão, sacrifica, vamos colocar implante aí, protocolo de Brenner-Mark. Estou trazendo um caso assim, né? Só para a gente ilustrar. Isso ocorre com um dente, seja lá o que for. E você é uma referência da periodontia e professor. Então, assim, você... Influencia muita gente. É isso que eu acho que... Ele já falou o que eu acho que eu estava esperando da tua resposta. Que eu acho que essa coisa também é muito influência de para onde a odontologia está indo, entendeu? Para um mau caminho, com certeza. Queria que tu falasse sobre isso, por quê? Porque eu vejo cada coisa, assim, horrorosa. Porque eu falo pro pessoal aqui, né? Eu brinco com o pessoal assim. Como eu faço implante na Gávea, eu faço implante em Belfort Roxo. E eu tô no chão de fábrica. Então, assim, eu vejo as atrocidades, o show de horrores, entendeu? Então, assim, como é que é essa relação e o que você acha dessa questão, assim, até onde você vai ali no dente, e eu estou te perguntando isso porque você falou uma coisa legal, bolsa de tantos, 10 anos, sei que lá, isso na minha cabeça, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, mano, eu tá arrancando o dente aí. O cara mexeu um pouquinho, grau 1, tira o bicho. Então, assim, fala um pouco sobre isso, para deixar para essa garotada, entendeu? Esse é um tema de muita discussão, né? Sim. Mas é um absurdo o que se faz em termos de extração. O Lang fala um termo que ele fala, nós não somos exodontistas, nós somos dentistas, nós fomos treinados a manter dente. Sim. Então, não tem menor sentido, e a gente vê vários absurdos de pessoas chegando, querendo extrair dentes com metade do osso. Isso não faz o menor sentido. A periodontia, o tratamento periodontal é altamente previsível. Eu dei o número, né? Um dente a cada 10 anos. Em 30 anos eu perco 5%. Então, mesmo dentes com envolvimento de furca 3, mesmo com defeitos ósseos profundos, eles ficam na boca. Então, para que extrair dente? O argumento não, o implante é mais confiável. Mentira, não é mais confiável. A perda de implante em 10 anos é a mesma perda de dente. Então, eu vou tirar um dente por quê? Outro aspecto, o paciente que tem periodontite, ele é um paciente inflamado. Eu gosto muito dessa... O paciente é inflamado. Imagina, eu tiro o dente.
o paciente continua tendo um perfil inflamatório. Ele não Sim. mudou porque tirou o dente. Sim. Ou seja, eu vou botar um implante. Num Vai paciente que continuar tem um perfil inflamado. inflamatório. Eu tenho maior chance de ter periimplantite. Eu tenho mais chance de perder esse implante. Então, não tem por que eu tirar o dente para botar um implante achando que o implante vai ficar mais tempo na boca. Não vai. Não é praga, não. Não é praga. Não, É sim. constatação. É número. Eu adoro número. É número. Os números mostram que a perda de implante em 10 anos é a mesma perda do dente em 10 anos. Então, não quer tirar um dente por uma razão qualquer, perfeito. Mas não vai me dizer que é por causa periodontal e que tem, imagina, sei lá, um arco todo sem dente nenhum. Eu tenho um dente com uma furca 3. Tá, para reabilitar é mais fácil tirar aquele dente? Ok. Mas vamos pensar ao contrário. Eu tenho todo o arco, eu tenho uma furca classe 3, eu vou tirar esse dente para botar um implante? Não, mantém esse dente. Esse dente vai ficar mesmo com furca classe 3. Tem casos e casos. Tem cirurgias, não tem, professor? Assim, vamos supor, semana passada eu fiz os implantes inferiores e o paciente tinha um 16 muito destruído, não tinha espaço protético. Ok, Perfeito. Tá entendendo? Mas eu não vamos ser radicais. Né? Ficar dando murro em ponta de faca. Não. Mas também não é ficar extraindo qualquer dente. Extrai esse do lado. Alguns anos atrás, num congresso de pério da Sobrap, um profissional mostrou os slides e aí tinha, se não me engano, ele tinha até segundo pré. Eram 3 casos. Ele tinha até segundo pré. Aí o segundo pré deu cara, ele precisava extrair. Aí ele não queria fazer um implante único, ele tirou o 14 para botar os 2 implantes. Por quê? Por quê? Porque ele queria botar 2 implantes, que achava que era mais. Porque ele não, era posterior, acho que não tinha espaço por conta do seio maxilar, não queria. Tirou 2. Pior, teve o outro caso que ele tinha, acho que até. Ele tinha até 14. Eu não sei por que ele acabou extraindo o 12, o 13, o 14. Os 12 e o 13 não tinham nada. Mas ele queria botar. Porque ele queria botar 3 e um cantilever. Então ele tirou os 2. E o pior de tudo, ele mostrou a foto depois, com exposição do metal. Ou seja, ele tirou um dente absolutamente saudável para botar um implante Mal e feito. acabou e ficou mal feito. Mas o que era uma aula de heterogenia? Isso foi dentro de um congresso da Sobrap. É isso que eu estou falando. Dentro do Congresso da Sobrap. Teve um outro simpósio. Jesus. Teve um outro simpósio dentro do Congresso da Sobrap. Né? E era Sobrap. Não era PLP, que era implante, não. Era P, só de pério. Tinha um caso, era uma discussão de caso clínico, e tinham 3 que sugeriam os casos. Tinha um caso clínico, e você tinha que dizer o que você faria, você tinha que dizer o que você faria. Um dos 3, os molares tinha furca, 3, se não me engano já eram 3, defeito ósseo. Os 2 molares de cada lado, ele extraía para botar implante, dentro de um congresso de pério. Estamos dentro do congresso de pério. Pô, se eu não sei tratar um defeito ósseo, se eu não sei tratar uma furca, eu não sou periodontista. E hoje a gente sabe que esses tratamentos são previsíveis. Então, para quê? Para que tirar o dente? Professor, eu até te perguntar isso daí, porque isso é um negócio que eu acho legal. Porque não na faculdade, mas tipo assim, no dia a dia todo mundo fala, lesão grau 3 furca, extrai. Mas, o que você está falando, tem tratamento. Eu já aprendi isso na faculdade, mas vou levar pro pessoal. Tem um tratamento para isso daí, eu já vi, dispor a furca ali, uma coisa assim. Você pode tentar fazer a cirurgia de acesso, fazer só a limpeza não no mau sentido, mas remover cálculo e placa e fechar. Você pode fazer tunelização para facilitar a limpeza do paciente. Você pode fazer uma hemissecção, dependendo do tamanho da furca. Você pode botar enxerto. As furcas muito profundas, não adianta botar enxerto, mas uma furca de até 4 milímetros de altura e de largura, dá para botar enxerto, membrana. Sempre o molar inferior tem um prognóstico melhor que o superior, em termos de... Até porque em cima são trifurcação, é mais complicado. A inferior, você consegue melhores resultados. Mas mesmo o dente com envolvimento de furca 3, a perda dele aumenta o risco. Um envolvimento de furca 3 tem mais risco de perder o dente do que um.
do que o 2. Mas, às vezes, você fica pelo menos 10 anos com esses dentes ainda na boca. Então, espera, daqui a 10 anos faz. Assim, o que eu penso assim, e isso pensando numa visão clínica da coisa, é que se a questão da mobilidade está atrapalhando o cara mastigar, ou o cara tem uma dor ali que está incomodando, assim, né? Se o cara tem uma mobilidade, grau 3, que não melhora, porque às vezes uma mobilidade é envolvimento ortodôntico, ou endodôntico, Sim. é trauma de oclusão, pério. Às vezes você tá com Se você um trata os abscesso 3, aí, né? um abscesso, você trata, às vezes melhora a mobilidade. Agora, se não melhora, o paciente não consegue mastigar, dói o tempo todo, tudo bem. Aí, mas não é a rotina. Isso é o caso isolado. A rotina é o cara qualquer coisa. E dentes com mais de 60% de perda óssea, eles ainda ficam pelo menos 10 anos de Caramba. sobrevida. Então, Mas, mais de professor, tu não 60%. acha que pode ser também, assim, eu encaro como se fosse uma coisa mercadológica. Unicamente mercadológica, sabe por quê? Hoje em dia, essas clínicas, essas franquias, essas coisas, eles não querem ter aquele paciente de controle. Eles querem paciente de resolução de processo. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu vejo isso. Não é aquele cara que é teu paciente há anos, que o cara vai lá às consultas, aí você trata do cara, faz lá a profilaxia, tiver que fazer raspagem, você faz, o cara está controlado. Isso. Não tem essa coisa de você manter aquilo ali. É um público que o cara vende, por isso que eu estou falando que é mercadológico. O cara vende procedimento odontológico, não é tratamento, entendeu? Eu sei. É possível. Isso Eu acho que é isso que uma bagunça parte é tudo, essa. entendeu? Mas as mesmas vezes pessoas fora dessas redes, dessas franquias, acaba tendo essa, Tem essa mentalidade. essa né? mentalidade. Porque é assim, cômodo isso, eu acho. É mais caro. Ele vai receber mais dinheiro. Sim. Ele vai receber mais dinheiro. É um ticket melhor. Né? Um ticket melhor. E isso está mostrado. O tratamento de implante custa quase 5 vezes mais que o tratamento de periodontal. Então, para o paciente é ótimo não fazer o implante. Para o dentista é bom É fazer o ótimo implante. fazer o implante. Porque o pior é que as complicações dos implantes, Sim, você faz sim, isso, pô, são cara. muito maiores. Parafuso que quebra. pior. E às vezes são mais complicadas. Para você resolver. Pra Porque, você resolver. porque, assim, quando você Porra. opera assim, né? Eu, pelo menos assim, dependendo do tipo de cirurgia, eu sempre tento ver um escape. Se der problema, o que depois eu posso resolver? Às vezes você pega assim, e a gente que é especialista, né? Assim, a gente pega caso que as pessoas mandam que o negócio não tá maneiro, né? Porque se tivesse legal, não vinha. Então, assim, às vezes você está trabalhando no limite. E sabe que se der problema ali, cara. E vamos combinar, só não tem problema quem não faz, né? Sim. Implante dá errado. Sim. Só não dá errado em quem não faz. Sim. Eu tenho uma paciente que eu botei um implante, eu faço implante também. Há 22 anos eu botei um implante nela. Implante é perda óssea, não tem perda óssea nenhuma. Mas o parafuso de retenção da prótese é uma coroa. Não consegue. Ela não sei o que aconteceu, já perguntei para outros amigos, mas é um problema que talvez ela vá ter que tirar o implante. 22 anos depois, um problema de prótese, não é nem periimplantite, é prótese. Sim. Mas, então quer dizer, implantes dão problemas. E muitas vezes, às vezes, eu fazia um implante, quando eu voltei, um implante chamado Astra, que é um implante sueco, que era um implante fantástico. E depois pararam de vender, eu parei de fazer porque não mandavam mais. Pô, uns 10 anos depois veio um paciente com uma fratura no implante. Caramba, como é que eu vou resolver? Quer dizer, Também tem isso. consegui, eu até consegui por conta da Suécia, eu consegui Que alguém enviasse. alguém me enviasse. Eu tirei e botei outro. Mas e daí, se não conseguisse, como é que ia resolver isso? Tudo bem, ia tirar e botar outra marca, né? Sim. Outra... Que tinha que ter que ser compatível, né? Porque de repente Não, no tinha que componente fazer tudo protético, novo. às vezes Não, esse eu tinha que fazer tudo, porque tinha quebrado. Eu tinha que tirar, talvez isso fosse até mais fácil, mas acabei botando mesmo porque para facilitar a parte da prótese. Tem uma visão assim que, tipo, cara, se Deus criou uma coisa, aquilo dali é perfeito. Por que você vai querer colocar uma coisa que um ser humano criou, que não vai substituir nunca? Olha, eu não sou contra o implante, não. Eu acho que o implante é fantástica a opção que a gente tem hoje para desdentado. Sim. É. Eu tenho prótese removível, eu tenho prótese fixa, eu tenho prótese implante. É perfeito. O que eu sou contra é você tirar um dente bom para botar implante. Esse eu sou contra. Agora, o implante, porra, foi uma grande evolução. Porra, ela Deixa eu ver se eu tenho desdentado. aqui. Eu tinha uma foto aqui.
Pô, Eu fiz até um Não, vídeo e na até para internet, substituir aquela viu? PPR feia, né? Pô, então, é fantástico. O implante, o tratamento, agora, o que eu discuto é a pessoa extrair um dente bom com argumentos que não, aquele dente não vai funcionar. Mentira. O tratamento periodontal é previsível. Entendi, professor. Porque, assim, na realidade, se fosse uma coisa assim, eu não tenho como resolver dessa forma. É como eu te falei, vamos supor, o cara ele tem os dentes, vamos supor, um caso inferior, o cara tem os dentes anteriores ali rígidos, bom, assim, uma implantação óssea legal, tá tudo bem ali com ele e tal. Só que o cara não consegue, e isso é rotina, tá? Você vê isso direto. Não tem como reabilitar o cara com implante dentário só se fosse fazer lateralização de nervo, alguma coisa do tipo. As pessoas hoje é corriqueiro, o cara abre mão daqueles dentes ali para resolver o problema ali de maneira fixa, entendeu? E isso é ruim. É ruim. Por mais que às vezes você vai fazer ROG e às vezes assim, uma cirurgia que às vezes você não consegue um sucesso ali ideal, que assim, existe técnica, mas às vezes não é o ideal. Você não ganha muito fazendo isso, entendeu? E chega a caso que é limite. O Glenn, ó, você viu uma vez, eu tinha um curso ali na Tijuca que a gente de implantodontia durante alguns anos ali. O Glenn, ele tinha ido para a Áustria para fazer uma técnica de bone ring. Era uma técnica com implantes estraumas para fazer região anterior. Você tirava um ossinho aqui, já tudo com sistema pronto de fresa. Aí você tirava o ossinho aqui e você entrava com o implante da estrauma e aí, vamos supor, o cara tinha lá 3, 4 milímetros de osso. Já vinha já o ringue de osso com o implante, já tudo. É uma técnica legal pra caramba. A gente fez umas 2 vezes lá no curso. E aí, tipo assim, o cara ali era o que tinha que ser feito. Se vai em outro lugar, o que o cara ia fazer? Eram 2 centrais. Tira os laterais, coloca implante nos laterais, entendeu? Para resolver o problema. Porque o E cara aí quer tira resolver. dente completamente saudável para isso. Né? Foi o que esse cara fazia lá atrás. Chamava eutanásia dental, né? Mas não deixa de ser, Mas né? era o que chamava na Deixa eu ver se eu época. acho aqui. Deixa eu te falar outra coisa, quer ver? Quer ver uma coisa que eu lembro também, quando fala de Ricardo Fischer, eu lembro. Deixa eu só te mostrar isso aqui. Olha. Aí, Eu sem gravei mão, até não um vai. vídeo, cara, disso na internet. Eu gravei. Olha que absurdo. Tiraram esses dentes todos. Aí. Embaixo botaram mais 2. E E se tinha você- dente. Deixa eu ver antes. O de cima. O de cima é o antes, cara. Caraca. Os de cima, ele tirou aquilo tudo, não é possível. Tudo. A imagem aí, cara. Não é loucura isso? Cara, eu tô te falando Desculpa, é que... criminoso. Não, então, mas isso aí, cara, o pessoal tá fazendo isso como Tirou, rotina, cara. olha só, tirou os 2 molares, os 2 prés, o canino, um central. Ele só não tinha os 2 laterais. Ele só não tinha os 2 laterais. Ele tinha segundo molar, segundo pré, primeiro pré, canino, incisivo central, Isso aí. dos 2 lados. E quando eu vi isso aqui Isso na internet, eu pensei até Maldade, que era IA, isso é cara. criminoso. Sabe o que eu pensei? Eu pensei, cara, será que isso aqui não é IA que o pessoal faz? Não, isso mas aqui isso o deve pessoal ser. me manda, que sabe que eu falo, né? É. Aí, tipo assim, eu fui e falei. Desculpa, e sem perda óssea, hein? Não, sem perda E óssea. sem perda óssea, isso porque aqui- vocês não estão vendo, É. mas não tem nem perda óssea. Tipo assim, eu vou pedir, não sei se o Gabriel tem, se tu conseguir, eu vou te mandar essa imagem. Vou colocar no episódio. Coloca no episódio. O Gabriel vai colocar agora a imagem aí para vocês verem, porque a gente está falando aqui. E detalhe, eu gravei um react, uma reação desse vídeo aqui, e eu falando que isso era um absurdo, que eu não concordava com isso e tal, não sei o quê. Uma porção de colega falando. Questionando. Você sabe o que você está falando? Você sabe qual era a condição? Cara, eu falei assim, cara, eu não acredito que esses caras estão falando isso, cara. Possível, cara. Porque assim, é uma coisa absurda, né? Que um desses dentes tivesse que extrair, talvez. Sim. Mas pelo nível ósseo e pela. Que não era faceta, era o que ele tava na boca? Não, eram coroas que Coroas. tinha que poderiam ser trocadas. Qual é o problema? O cara Não. troca coroa e. Coroas e alguns, outros eram só tratamento de canal, não tinha isso nem aí. não tinha nada. Então, assim, Complicado. Esse é então, esse é inexplicável. Então, eu pensei até que era coisa. E a fonte era também um blog lá de São Paulo, os caras falaram, não, mano, isso aqui é real. Isso aqui o cara tem as 2 radiografias aqui. A gente só fez a montagem pra gente. Eu falei, cara, isso é loucura. Depois me manda isso também. vou te mandar. Vou usar em Essa- aula. Essa eu quero usar em aula. Não, então porque eu tenho um professor que dá aula com a gente, que é professor aqui do Fundão, que era meu sócio, o Oswaldo, ele não sabe onde é que está essa aula. Eu tinha uma aula, professor, que eu dava, que era a aula só
de iatrogenia. O início do slide era a cara do Super-Homem do Bizarro. Lembra do Bizarro? Aquele cara que era quadrado do Super-Homem? Uhum. E eu pegava assim, porque, como sabia que eu fazia isso, as pessoas me mandavam muitas fotos e tal, só de bizarrice, de coisa assim. Complicado. E existe isso, porque assim, você vê que é uma coisa de rotina, né? Outra coisa que eu queria conversar contigo, sabe como é que a primeira vez que eu escrevi falar de ti foi através da Mil Dental. Sei. Quando eu montei clínica em Caxias, né? A gente se formou lá, eu e minha esposa, e aí nós montamos nosso primeiro lugar de atendimento lá na clínica, como eu te falei, nós fazíamos clínica de apoio na faculdade, e ali a gente começou a fazer clientes, e ali a gente viu ali uma área. E você participava ali, eu não lembro o que era. Eu sei que você, eu não sei se era consultor. Era tipo um consultor. Da Mil. Isso. Da Mil. A ideia era que a gente fizesse uma união da pele com a medicina. A ideia nessa época... Inicial era essa. E funcionou bem até um determinado momento, só que depois mudou a diretoria e aí cortaram. O Marcelo estava junto também. O Marcelo depois também entrou junto. Sim. Eu comecei, depois ficou o Marcelo e eu. E começou, estava indo bem de tentar fazer uma parceria, uma interação maior entre o médico e o dentista. Eu achava que era uma coisa assim, o que eles passavam lá, que eu entendia, que era como se fosse uma coisa educacional, uma educação continuada, alguma coisa do tipo. Também. Eu achava bem legal, assim, eu vou te ser sincero, na época era até a Rosângela, lembra? Era a Rosângela? Tinha a Patrícia. Patrícia. Tipo assim, eu achava até legal, eu só não tinha muito tempo, porque eu estava naquela minha época, né, eu mais novo, era de 8 às 8, né, no consultório, né, atendendo convênio, então assim, a gente trabalhava muito. Então, foi uma época interessante, porque acabei dando muita aula de educação continuada. Eu lembro que lá na Barra eles faziam, né, uns encontros lá, eu fui uma vez, para falar que eu nunca fui. Foi muito bom, era uma época boa, mas a ideia inicial era essa. Mas como as coisas são mais lentas, aí eu fiquei dando muito curso de educação continuada. Então, e as pessoas não sabiam disso. E até às vezes gerava crítica, né? Que falava assim, um dentista apoiando os convênios. Estou te falando isso porque na época as pessoas falavam isso. Eu achava um absurdo, porque assim, eu achava, tanto que eu tenho até coisa escrita nisso na internet que eu falava assim, não, eu acho que tem que ter mesmo, para conscientizar os caras que você precisa fazer uma odontologia decente, que se você não tiver uma odontologia decente, vai ser assim, o cara não te valoriza, te paga quanto ele quer. Exato, e mal ou bem, não é nenhuma propaganda, né? Eles tinham uma consideração pelo dentista. Eu vou te falar, eu trabalhei com a Mil Dental, e eu não trabalhava com outros, porque, assim, questão de remuneração. E eu vou te ser bem sincero, eu parei de atender convênio, 2 motivos, né? Um, que eu fiquei doente, né? E aí eu tive que diminuir meu ritmo de trabalho. E outra coisa foi o seguinte, eles começaram a burocratizar muito. Raio-x disso, antes e depois, e não sei o quê. Aí isso, a ficha, aí quando eles colocaram tudo no sistema, porque tu sabe disso, era uma ficha única, que você botava o nome do paciente, lá o número da carteirinha, não sei o que você fez, assina aqui. Você fazia aquela opção de coisa e mandava para lá. Depois não, era cada uma guia por TUS, né? Aquele negócio, não era? Eu não era conveniado. Na verdade, eu era só participava desses cursos, era consultor e fazia essas aulas. Mas era um pessoal bom, era um pessoal sério e acho que eles valorizavam o dentista. E eu trouxe esse assunto aqui, professor, justamente para o senhor entender que é isso. Para saber da seriedade da coisa, porque que acontece? Às vezes as pessoas criticam, né, e não sabem o porquê da crítica. Convênio é o melhor dos mundos? Não é. Não é. Não é, e todo mundo sabe disso. Óbvio Só que, tipo assim, tem pessoas que querem, de repente, ajudar, melhorar. Era o que a gente fazia lá no conselho, entendeu? Assim, e vamos pensar uma coisa. O convênio, ele tem um lado social. Sim. Não tô defendendo o convênio, não é dessa maneira. Mas você trouxe para dentro do mercado uma pessoa que não ia ser atendida, porque ele não ia no particular e mal ia no público. Não ia ter atendimento. Não ia ter atendimento. Então, nesse aspecto, os planos têm... É óbvio que cada plano, não estou generalizando, mas dentro da possibilidade, eles eram um grupo sério. Eu gostei. Eu trabalhei anos com a Mil Dental. Sérgio Ene era um professor lá dentro, era uma pessoa respeitada, era uma pessoa séria. Então eram pessoas
que estavam, e você conhecendo as pessoas, você vai vendo que eram pessoas interessadas. Agora, existe um equilíbrio, não estou defendendo a mim, nem nenhuma delas, tá? Não entendo dessa maneira. Mas é óbvio, você tem que ser uma coisa que dê resultado para os dois, financeiramente. Tem que ser bom para o convênio e bom para você, né? Exato. E para mim foi durante muitos anos. Então, a Biodental para mim foi assim, foi muito, eu atendi muito. Você vê, na época lá em Caxias, não tinha muito protesista, entendeu? Eu, tipo assim, eu aceitei. E esse é o ponto. Você aceita. Então, esse é o que ponto. acontece? Ninguém te obriga a ser. Lá no conselho, eu fui lá da comissão de convênio. Então, assim, a grande briga que eu tinha era essa. Falava assim, meu amigo, ninguém está te obrigando a você fazer isso. Ah, mas tem que... Não tem não, meu amigo. Quando você entra numa coisa aqui, que o jogo é esse, ele te mostra qual é o jogo. Ó, o game é esse aqui, meu irmão. É isso aqui que você quer fazer? É isso aí. É isso aí. Então eu vou. Não adianta, era o que eu falava para os caras. Cara, tipo assim, se isso aqui não é uma coisa que não é legal para você, cara, faz de outra forma. Os médicos fizeram isso muito. Sim. Muita gente foi saindo porque os convênios não... Eles saíram e ficaram só no particular. Talvez menos pacientes, mas o ganho certamente deve ser maior do que o ganho quando tinha os convênios. Da mesma forma, no odonto, não está muito satisfeito, sai. Ninguém te obriga a ficar. Não estou dizendo que eu torço, gostaria muito que os convênios pagassem melhor. Sim, óbvio. Lógico. Né? Então, e as pessoas cobravam a gente no conselho, justamente que a gente tinha que interferir para que os convênios... Cara, isso nunca iria acontecer. Quem tinha que fazer isso? Sindicato. Sim. Não é o conselho. O conselho não tem que... Do quanto você ganha e tal. Eu sempre, quando posso também, eu falo aqui. Eu tenho até que ligar para ele para chamar ele para ele vir aqui. Um cirurgião dentista chamado Luiz Epine, não sei se tu conhece Epine. Ele mexe com oclusão, é um dentista antigo. Ele sempre tinha aquelas discussões acaloradas no Facebook, ele não escrevia nada. Ele botava assim, qual é a função dos conselhos, sindicatos e associações? Ele só escrevia isso. E saía, ele não falava nada. A função do conselho não é... O cara estava falando de, sei lá, mesmo, de qualquer coisa. Ele entrava e botava assim, quais as atribuições dos conselhos, dos sindicatos e associações. Eu achava isso interessantíssimo, porque as pessoas também não entendem. E aí, quando já vai entrar também, que você participa do conselho, é bom a gente falar sobre isso também. As pessoas elas têm que entender o que é o conselho, né? E o que elas não entendem. Ela tem que fiscalizar, o conselho fiscaliza o exercício. Agora, convênio, que é um acordo bilateral, não é. Se você aceitou, acabou. Sim. Se tiver alguma denúncia de irregularidade, vamos dizer, se tem uma relação de trabalho e que você tem uma denúncia de mau exercício profissional, o conselho entra. Sim. Agora, relação profissional entre um Você assinou a eu assinei, E o ninguém te pessoal falava obrigou. muito, sabe o quê, professor? Assim, de glosa. Ah, tá glosando muito. Pô, sai daí, cara. Você vai ficar trabalhando de graça? Vai trabalhar de graça. Já é ruim, porque você recebe o quê? 1 mês, 2 meses depois. Ainda vão te ficar te glosando? É isso aí. Sai, pô. Sai. Tanto que quando eu voltei, quando eu tive doente, que eu voltei a atender, eu falei assim, cara, eu vou parar com isso. Sabe o que eu fiz? Eu só fiquei conveniado a mil fazendo um siso. Eu liguei para lá, falei, cara, olha só, eu vou tirar aqui um dia, eu vou fazer aqui cirurgia de terceiros molares. E pronto, é isso aí que eu vou fazer. O que for interessante para você. Você é o profissional, nós somos os profissionais, não somos... Se você não está satisfeito, se a pessoa acha que aquilo não está... Sai, vai fazer. Os médicos fizeram isso muito. Os médicos fizeram muito. A maioria dos. Vê os médicos. Não tem mais. Poucos. Eles vão saindo dos planos de saúde. Porque pagaram muito mal. Se o dentista está pagando muito mal, se os planos estão pagando muito mal, sai. Simples. Igual na época, eu falo isso, que lá em Caxias, onde eu tinha clínica, assim, no nosso andar lá, eram vários médicos e todo mundo amigo. Tinha pediatra, tinha a Sônia, que era minha paciente, que era oftalmo, o Edson, meu paciente, que era gastro. Tipo assim, ele mesmo, o Edson, tipo assim, os caras chegaram a pagar a Unimed R$70. Que isso, aí ele falou assim, irmão, isso aí é loucura. Aí ele falou, a gente almoçando, ele falou assim, cara, eu não vou ficar mais aceitando isso aqui não, cara. Sabe, eu prefiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar pro pessoal que eu vou começar a cobrar consulta sem R$100 em dinheiro, que os caras vêm aqui, me pagam em dinheiro e tal, e eu vou... Por que o dentista não faz isso? Faz então, isso. É isso, cara. Cobra o preço do plano. Se o cara vai fazer a conta, Sim. se ele vai fazer a conta, ele fazer a conta do que ele gasta ali no consultório, Não põe bate. um pouquinho mais e cobra particular. O paciente vai vir,
né? Sim, Ele vai vir. E você ganha mais. Na hora, sem direito a glosa, sem direito a nada. Verdade. Porra, então... Eu sempre fui assim muito crítico a essa questão da classe ficar enchendo o saco do conselho. Ou podia ser... Cara, eu fui na época lá, eu ia com o Marcão, a gente ia lá em reunião na ANS, você ficava lá, os médicos mesmos, cara, os caras não davam a mínima atenção. E aí a gente entra nessa questão política que a gente vai entrar agora. Vamos supor, igual o lobby que tem desses caras na ANS, dos convênios, é muito grande. E a gente não tem representatividade nenhuma. Os médicos têm. Quantos médicos são deputados e tal? E é uma coisa que a gente quer. Isso é uma pena, né? Isso já teve candidatos dentistas. Sim. Acho que hoje o único que é eleito é o Rafael, É o Rafael. Então, o Rafael teve que é aqui. municipal. Eu Mas falei federal com a ele. gente não, Não é tem municipal nada. que é vereador, mas a gente não tem deputado estadual. não tem nada. Tem pouquíssimos. Isso Quer daí é dizer, péssimo. e a gente, o próprio Bastazini, Sim. né, foi candidato. Foi na Teve época. o O pai, Altair foi o pai. O Altair Altair foi candidato. A votação pequeniníssimo. pequena. Então, Nós não temos essa. o Rafael nós teve dentistas. aqui, já falei já com o Baixazinho Filho e tal. Rafael vem candidato a deputado federal. Bem, E aí Parece, eu falei com né? ele, eu falei, cara, eu vou me empenhar, já não faço isso há muito tempo, mas eu vou me empenhar para você, para a classe tentar te ajudar. Sim. Porque ele já tem o trabalho dele lá na Zona Norte, tal, que é ele- relevantíssimo. Ele já tem voto. ele só tem. por... Ele, não, ele tem O uma trabalho dele atuação é muito relevante, diferente. desde a época do pai dele e tal. E assim, só que ele é um cirurgião dentista que pode nos ajudar. Sim. A gente ter assim, acesso a coisas que a gente nunca teve. Sem dúvida. Né? E que a gente não vota, né? Quer dizer, a gente não vota. O Altair ganhou, podia ter sido deputado estadual. Foi muito pouco. Foi voto. pouco. O Bastazini, o pai, Também na época, acho que foi pouquíssimo. estadual também. Também foi pouquíssimo. Então, quer dizer, a gente não vota, o médico vota. Sim. É mais fácil. Eles Isso são é verdade. Muito mais politizados, do que a gente. É uma pena, mas aí quem E sabe. você sendo médico e dentista, você pode dizer isso daí, né? É, professor? mas você vê a quantidade de médico que tá no Que são parlamento. deputados, pô. Hein? O Caiado não é médico? Caiado é do médico. Goiás, pô. Então, Então, tipo assim, são pessoas. E você acha que, vamos supor, o Caiado. se não me engano, o quando ele foi Alckmin senador. é médico. O Alckmin, o vice-presidente, ele é Ó, pra você médico. ver, agora não que ele é governador de Estado, mas na época que o Caiado era senador e tal, tu acha que se tivesse lá qualquer pauta que fosse Pra medicina. voltada à área médica, de benefício dos colegas, o cara não ia. Ter outros olhos? Cara. Pô. Entendeu? É totalmente diferente. Mas é culpa nossa. Nossa, que eu digo, nossa classe de não. E olha que nós somos 400 mil. Por que a gente não elege? Cara, Imagina sim. metade disso daí se botasse. Foi no Rio de professor. Janeiro, nós temos 30 e poucos São 30 e poucos mil. mil né? dentistas. Tipo assim. É você- 10% mais ou menos. Normalmente a gente é 10% do Rio. então, Então- você vê, a gente colocaria Pô, fácil um no deputado federal. estadual pé nas costas. Pé nas costas. Federal. Se a gente pega a federal nossa também. família, É. pô, pé nas costas, mas nas não vota, não vota. vai. Então esse. E isso é um problema, porque a gente não consegue avançar em temas que são assim relevantes, a gente não consegue avançar por causa disso. Você falou dessa questão da odontologia hospitalar. Esse negócio empacou porque a gente não conseguiu ter relevância. Acho que, se não me engano, na época o Bolsonaro foi aprovada a lei, mas não passou porque parece que não previram como seria financiado essa. Porque, professor, assim, Nada de política, né? Né, Bolsonaro, não, Lula, pode esquece, falar, pelo amor de assim, Deus, a não tem gente não nada, tem- não entrar nessa. não, eu aqui, assim, a gente evita falar de política, porque, assim, política partidária. É. Assim, eu quero discutir muito política e tal. Tipo assim, todo mundo que me segue sabe meu viés político, e tudo bem por isso, assim, você pode concordar, não. Como eu também, às vezes, tipo assim, eu não me relaciono com as pessoas por causa de política. Então, assim, é uma bobagem isso, né? Assim, por que você não... A questão não é essa. Mas, assim, e por que a gente está falando de político? Porque o professor Ricardo Fischer, ele é conselheiro, né? Tipo assim, ele tem um cargo de relevância no conselho que as pessoas pensam que tudo o conselho Pode fazer, resolve. não O pode. pessoal causou o conselho de Bengala. Não pode. A gente tem muita limitação. Porque, na realidade, eu sempre falei isso, assim, o conselho ele tem uma função mais cartorial de regulação da De coisa regulação do exercício do da profissão. exercício, do que É mais para denúncia. proteger a população do que defender o dentista. E do próprio dentistas também, de um mau profissional. Sim,
Então, quer dizer, regulação do exercício da profissão. Esse é o conselho. Porque as pessoas pensam que tudo que acontece com a odontologia, o conselho tem que fazer isso, o conselho tem que fazer aquilo. Não tem que fazer nada E aqui no Rio, as coisas, né? Tipo assim, não... que a gente tem um sindicato que não existe, né? Não existe, nem entra né? nesse mérito. Não vamos entrar assim, nesse mérito. na realidade, as associações também, você vê que estão mal das pernas, por quê? Por conta dessa visão hoje em dia que as pessoas... Porque um cara que participa de um processo associativo, o cara, ele está interessado naquilo, né? Para ele se associar, ele veste aquela camisa, ele está interessado naquilo, vamos supor, na Sobrap, na sociedade, qualquer coisa. Tipo assim, o cara fala, não, pô, eu vou investir nisso aqui porque eu vejo fruto nisso aqui, eu vejo que isso aqui pode sair alguma coisa que funcione, mas querem botar tudo na conta do conselho, né? Exato, e não tem essa perna. A gente não é a nossa função. Às vezes a gente até tenta intermediar, Ajuda, né? Sim. mas não tem como obrigar e punir ou processar. Não tem. Não é papel do conselho, isso não é função do conselho. Então... E o conselho às vezes faz as coisas, assim, eu particularmente, professor, na época que eu saí, né, e eu divergia de algumas coisas. Uma das coisas que eu sempre divergi lá, e é uma divergência, você vê, bastante Felipe, meu camarada, meu amigo, mas assim, a gente diverge nisso, é um ponto de, tipo assim, eu sempre fui crítico, caso Marcelo também, dessa questão da educação continuada, ser uma coisa muito pulsante dentro do conselho. Eu sempre fui crítico. Por quê? Porque eu sempre falei, isso fala as minhas de, sei lá, 8 anos atrás, que o conselho fazendo isso estava tirando da academia e das associações uma coisa que era profícua. E aí, tipo assim, isso me deixava muito, assim, chateado, porque, assim, vamos supor, ABO. Entendeu? Não sou aqui o profeta do caos, não sou vidente, nada disso. Ainda mais porque eu sou evangélico, não tem nada desse negócio. Tô te falando, assim, porque eu já previ uma coisa que ia acontecer. A gente diverge, mas não é por causa disso que você... Entendeu? Os cursos, eles acabaram tomando proporção, né? Porque não deixa de ser uma das coisas do conselho é valorizar a profissão. Sim, Então, quer dizer, um curso apareceu e vem dando certo, né? Ele ajuda a formação do profissional. O ideal é que tivesse outras órgãos, outras sociedades que investissem nisso também, né? Eu acho que isso... E falta isso. Sabe o que eu acho assim, do conselho também? Quando você não tem os serviços, vamos colocar serviços, né? O termo não é esse, mas vamos colocar serviços. Em outras áreas que poderiam, em outras instituições que poderiam estar fazendo isso, acaba que o conselho absorve isso. Acabou absorvendo muitas porque, dessas assim, coisas. E muito pelo perfil também do Bastazzini Filho, né? Porque ele tem essa coisa de agregar, de chamar para perto, Com de certeza. fazer, de ele ajudar. é muito agregador. Né? Então. Ele é muito ele agregador. acabou, né? Eu falei que quando ele esteve aqui, eu fiz questão que ele viesse aqui o primeiro episódio, porque as pessoas tinham no imaginário da internet que eu era um inimigo das pessoas e tal, e nunca teve isso. Ele é muito... O Bastazzini, ele é muito... E eu falei isso para ele, falei assim, cara, tu conseguiu uma coisa... Ele tem uma liderança muito positiva. Eu falei assim, você tem uma das coisas assim, você tem várias coisas boas e ruins também, porque como eu sou amigo, eu conheço. Mas você tem uma coisa muito boa que você agrega. Sim. E ele, tipo assim, ele acabou com a oposição no Rio de Janeiro, não tem mais oposição no Rio de Janeiro. Mas por mérito dele. Sim, por isso mérito aí, dele. isso aí. Ele saber agregar, saber ouvir. Isso aí. Ele ouve, mesmo quando tem coisas opostas, ele chama para conversar, para entender e ver se dá para resolver. Isso aconteceu, eu testemunhei isso. Situações que questionaram duro, até de uma maneira mais dura, o conselho. Ele chamou as pessoas, conversamos, vimos o que... Então, quer dizer, ele ouve mesmo as pessoas que não estão de acordo. E é natural que vai ter divergência, que vai ter opiniões divergentes. Então, e isso faz parte quando você tem maturidade. Né? Por quê? Porque, assim, hoje em dia, você pode ter opiniões diferentes dentro do mesmo espaço para você chegar num denominador comum. Né? A melhor coisa é ter mais cabeças pensantes. Eu adoro ter pessoas pensantes do meu lado do que ter pessoas caladas do meu lado. Porque a pessoa pensante, ela vai te dar ideia, ela vai te dar outras opções, senão você fica muito limitado. Então, tem nada contra as oposições, nada contra opiniões diferentes,
porque elas enriquecem, Sim. se tiver boa vontade. Isso aí. Não é questão de ficar discutindo para agredir, não, isso não aí, é isso. justamente. Mas você me dá uma opinião diferente, pô, tá bom, vamos ouvir. Porque a Quem gente, sabe? você não tá. Teu prisma não é aqui, você não tá olhando para aquele lado, né? Então, Exato. E aí você me vem com uma outra ideia, pô, boa ideia. Uhum. Por que não fazer dessa maneira ou fazer da outra? Então, nesse ponto, o Bastazini tem muita cabeça aberta. E agora que a gente está falando da parte classista e tal, vou puxar um pouquinho do CFO, mas da odontologia em geral. O senhor sendo médico, sendo dentista, o que o senhor acha dessa parte da cirurgia estética facial? Porque um ponto de vista que eu Harmonização, tenho... né? Isso, da harmonização. Mas não é nem só da harmonização, e sim da cirurgia em si. Eu vejo muito médico falando que é contra isso, mas, no meu ver, o dentista estuda mais isso na sua graduação, aí o médico não quer deixar. É isso que eu queria pegar a opinião sua disso. É uma área bem sensível, né? Porque tem alguns procedimentos que já são autorizados, e ok. E o problema é que muitas vezes os dentistas estão indo um pouco além. E aí, enquanto não for, o que for normatizado pelo conselho, ok. Saiu disso, você está dando toda a chance para o médico também, acho que não tem que... Se está autorizado, está autorizado. Ele não tem que ser contra. Se existe autorização pelo Conselho Federal de Odontologia. Agora, se o dentista se aventura a fazer coisas que não estão ali, também acho que também está errado. Sim. Então, acho que acho que a gente está aprendendo, acho que essa harmonização é uma área nova que a gente está aprendendo, ver o que hoje já tem muito processo, mas sempre de excesso. Sim. Tem muito processo no conselho. Sim. Repetitivos, às vezes, de pessoas... E menos profissionais. Mesma coisa. E sempre errado. Coisas que não são permitidas. Então... E a posição do conselho é firme, né, hoje. Né? Sim, sempre. Por enquanto, todos os que apareceram lá... Até porque Felipe tem esse caráter. Felipe tem essa... Então, assim, cara, eu sempre fui, cara, ele sabe disso. Eu sempre fui, eu nunca fui contra a harmonização. Naquela época que eu estava no conselho, eu era um crítico desses cursinhos. Aí, cara, o Marcelo também. Era isso que a gente brigava. Eu e ele era assim, que esse negócio de ROF. Então, o ROF, o problema da ROF foi o que aconteceu talvez muitas vezes nos implantes lá no início. O cara fazia um cursinho de fim de semana e queria já fazer. Tem que ser um curso. Agora já tem especialização. Então, agora é aí ciência, perfeito. é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí. E aí você faz com segurança para você, segurança para o paciente. Sim. Né? Então, é perfeito. E fazer dentro do que é permitido. Quer dizer, se vai ser permitido, eu não sou nenhum conhecedor muito do que... Mas existem discussões de fazer alguns tipos de procedimentos cirúrgicos. Nariz, orelha, não sei o que é lá. Não sei, não saberia opinar, não saberia. Se válido ou não, eu teria que ouvir melhor. Mas enquanto não for permitido, não é para fazer. Né? Não faça. Não se aventure em coisas que não são permitidas. Porque se dá errado, é ruim para você, é ruim para o paciente. E é ruim para a classe, né? E é ruim para a classe. Né? Você vê casos que, coitado, casos que um ano... O problema da ROF, sabe o que está acontecendo nesse negócio da cirurgia estética da face? Minha opinião, professor, para você ver se o senhor concorda. Há uns anos atrás, a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética começou a fazer hobby para liberar antes e depois. Foi. Eu fui um cara que eu briguei. Mas eu briguei muito com isso na internet, eu já não estava mais lá, mas eu briguei muito por quê? Porque eu via, e tipo assim, como eu conhecia os personagens, eu sabia da ligação lá da Altair, lá com o Marcelo, com o Dix, com aquela galera, e eu sabia que fazia assim, cara, o Rio de Janeiro, e isso era uma discussão nacional, né? Tô falando daqui. Eu falei assim, cara, tão tipo, como se fosse forçando barra. Entendeu? E acabou uma hora que, na época, lá o presidente do CFO. De tanto forçar a barra... Foi. Tipo assim, o que eu vejo hoje com a cirurgia estética da face, eu não estou falando nem de harmonização de coisas assim, que já tem ciência, já tem uma literatura já formada. Então, estou falando de cirurgia estética da face, o cara fazer nariz, lifting, orelha, bléfaro, essas coisas. Tipo assim, que eles estão fazendo e forçando uma barra, entendeu?
Espero que o Conselho tenha bom senso, Conselho Federal. Não, isso não é nada regional. O regional o regional segue o É. CFO. Espero que ele tenha bom senso e tenha uma boa assessoria para ver o que pode. De novo, eu não saberia dizer o que é, o que a gente poderia ou não fazer. Não sou a Porque pessoa minha mais. crítica, professor, sempre foi essa. Disso tudo que a gente está falando, a minha crítica sempre foi o seguinte: desvalorização da profissão. Sabe como? Você fazer um procedimento que depois vai dar errado e você tem que ir lá falar para o médico Então, consertar. Você está desvalorizando eu a sei, odontologia. eu sei. Então, Isso está acontecendo. E isso isso que era a minha falar. Concordo. Assim, cara, aí está errado. Concordo. E se fizer, você tem que saber, tem consciência que você sabe fazer. É isso Você aí. não pode ter feito um cursinho, mesmo fazer coisa permitida. Sim. Vamos dizer que é permitido. mequetrefe. Aí eu faço um cursinho vagabundo, e aí no dia seguinte eu quero fazer. Vai dar errado. A chance de dar errado é muito grande. Muito grande. Então a pessoa tem que ter um mínimo de bom senso de fazer um curso. Hoje tem curso de especialização. Faz um curso. Leva tempo para aprender e você vai estar fazendo um serviço para a classe e para os pacientes. Porque os pacientes, se você fizer uma coisa errada, a sequela às vezes é grande. Muito Eu vejo os casos que aparecem, paciente com 1 ano e sem resolver o problema. 1 ano com a sequela e acaba tendo que ir ao médico. E aí, então, quer dizer, se a única coisa que eu poder fazer, quer fazer, faz, mas faz bem feito. Como qualquer coisa, né? Como implante, lá atrás, ninguém fazia implante, qualquer cursinho fazia. Faz bem feito. Quer fazer harmonização? Faça, mas faça de acordo com o que é permitido. Aprenda, faça um curso decente, faz um curso. E aí faz, tudo bem. Vai dar errado? Vai, em alguns casos. Não dá certo sempre, né, cara? Mas assim. Odontologia, se você faz implante, você não perde? Eu perco o implante. Mas eu sei que eu fiz do que achava melhor. Sim. A ROF vai dar algum problema errado? Vai. Mas se você tiver feito dentro da legalidade. das normas, do treinamento, a chance é menor. E se acontecer, você vai ter uma chance maior de dar errado. Então, eu acho que a única coisa que a gente tem que... o dentista tem que saber fazer e ter consciência do que sabe fazer, do que pode fazer. Porque não vai fazer... Eu nunca vou me meter a fazer harmonização. Eu não sei. Eu não faço canal do 11, cara. Eu não sei Então, fazer. Então, é que eu vou me meter a fazer harmonização. Se eu me for querer fazer harmonização, eu vou ter que fazer um curso. Fazer um curso, treinar. E aí, depois, posso me habilitar. Agora, não vou me meter a fazer uma coisa, implante. Não vou me meter a fazer levantamento de seio, isso eu não sei. Eu não vou fazer lateralização do nervo, porque eu não sei. Eu vou pedir para um cara que saiba fazer. Implante, eu faço filé mignon. Eu faço onde tem osso. Não tem osso? Não tem osso? Manda para o cirurgião botar osso. Não vou... é fácil fazer levantamento de seio. Eu não vou fazer, isso eu nunca fiz. Eu não vou fazer um cursinho e depois sair fazendo. Você tem que ter... Isso vale para harmonização. Eu não vou fazer harmonização se eu não sei fazer. Treina. Vai pegar gente que saiba fazer, cursos que saibam fazer, para evitar problemas com a classe médica e com o paciente, porque nós somos profissionais da saúde. Eu não posso meter. E você vê, você está trazendo um dado que é aquele negócio, a explosão de processos, isso porque assim, você tem processos éticos e aí processos judiciais normais, tipo assim, geralmente estão interligados. Então o processo judicial está crescendo. Vai correr. É isso aí. Mas o processo lá no conselho acontece, às vezes até para alimentar o judicial. Não, e os advogados orientam dessa forma, porque para você ter um embasamento maior. Acho que, deixa eu ver, estourou nosso tempo. Bem, cara, que 5 horas. Caraca, conversamos um monte. Professor, quero te agradecer muito. Pô, tu não vai falar do Fluminense? Não, cara? vamos falar. Então, Tá bem. Peraí, Vou falar isso agora. Vou te agradecer pela tua presença, mas antes disso a gente tem que falar do nosso tricolor das Laranjeiras. Nós já tivemos aqui tricolor, só o Diego, né? Tricolor Você tem que trazer umas tricolor aqui, professor. Dá umas dicas aí dos colegas aí, tricolores aí, para vir aqui para a gente falar. Atualmente, é aquilo que eu te perguntei lá no Notáveis, professor. O que você acha? Qual vai ser a solução para o ataque do Fluminense, professor? Porque isso para mim não tá dando. Olha, a gente teve o Cano, que foi uma... Ele teve foi fantástico. Foi 22, 23. Pô, 24 ele ficou muito machucado. Esse ano ele não engrenou, né? A gente, mesmo quando a gente tinha o Diniz, se o Cano não tivesse naquela fase fantástica, a gente não ia chegar onde a gente chegou. A gente chegou porque nós tínhamos o Arias, que era fantástico, um absurdo. e o Cano que tocava na bola era gol.
tocava na bola, era gol. Agora, não está mais dessa maneira. Pô, não tá mesmo assim, o cara fez 20 gols, né, mano? Você vê. Então, a gente... É um cara, Ele é fora de série. fantástico. Só que assim, eu acho que o erro foi de planejamento no início do ano. A gente errou no passado e errou esse ano de novo, cara. O 23 deu muito certo a gente chamar os caras, chamar um pessoal mais experiente. Sim. O Diniz apostou, dobrou a aposta, Sim, né? sim. 2024 com o Augusto, com o Douglas Pô, Costa, deu muito olha, ruim, cara. eu era contra. Quando falaram que o Diniz ia voltar, eu falei, putz, porque o Fluminense na primeira vez ficou na zona de rebaixamento. É isso aí. Ele deixou a gente na zona de rebaixamento. Jogava bonito, mas Não ganhava. não ganhava. E o Marcão que salvou a gente, né? Foi. Aí quando veio o Diniz, agora eu, putz, querido, vamos sofrer de novo. Só que deu certo, né? A gente tinha uma linha mestra ali, né? Que foi o Fábio, que foi um presente do Cruzeiro, o Nino, o André, o Arias e o Cano. Tanto é que no 24, quando o Nino é vendido, o André também ficou machucado muito tempo. O Arias ficou machucado. Então a gente perdeu. 24 a gente também foi um Foi ano. quando o Diniz saiu fora. Foi, porque acabou não tinha saindo. como, E vendeu também um jogador, tipo assim, mais simples, sei lá, o Alexander. Só que era um Alexander. bom jogador. Era um bom jogador. Agora tá no Galo. Pô, É. a gente perdeu muita coisa. Aí, também esse interessante. ano, eles trouxeram gente mais. E trouxeram. Ano passado trouxeram aqui, um cara até que saiu, um que jogou no Grêmio, Douglas Costa. Douglas Costa, que não Nossa. fez nada. Né? Quer dizer, nada. eles Dinheiro apostaram. jogado no lixo, né? A gente continua apostando É. nos mais velhos, que não deu certo. Eu vejo assim, que a aposta que o Fluminense fez, esse ano, sabe o que eu pensei assim? Pô, esse ano, o que você acha? Tô só uma gringada, que, tipo, apostando naquela coisa, pô, a gente vai encontrar um segundo Arias aí e tal, e que não... E não deu muito Não certo. achou. Não achou. Quer dizer, a sorte do Thiago Silva voltou, que pô, é um. E a minha pena é essa, que ele não vai jogar mais 5 anos, né, cara? Então, cada ano que passa, o cara não vai... Tipo assim, o cara tá num time bom pra ganhar, entendeu? Esse Vou te ano falar, eu acho que se ganhar a Copa do Brasil, ele aposenta, cara. é capaz. Eu acho que é Pode capaz. ser. É capaz. Porque é só isso. Porque se não ganhar isso aí, eu não acho que ele vai querer aposentar. Ele vai querer sair daqui ganhando É, a pelo menos nossa um esperança- Carioca. A nossa esperança é a Copa do Brasil, né? E os números, né, cara, são assim, você vê quando ele tá jogando. Ele é diferenciado, né? Pode, né, É um cara? monstro. É um monstro, literalmente é um né? monstro. Como, Fábio Fábio também, como né? também. O Fábio, então, o Marcelo. O Marcelo joga. A saída dele foi muito. muito triste, né, cara? Foi. Pô, um negócio nada a ver. Saiu de uma maneira boba, Não né? precisava. Não né, precisava. cara? E ele parou do nada, ele podia também, tipo, o Manchester Imagina fazer esse ano ele jogando de camisa 10 no Fluminense. O que ia acontecer? Porra. Mas o negócio também é que ele não queria jogar no meio, né, cara? É. E aí também... Mas ia ser obrigado, Dantes. Pô. Mas o Ele era Marcelo- muito O diferente. Marcelo Olha, não tem esse perfil de foi- ser obrigado. Marcelo é um Tem cracaço, isso né? também. Aquele Fla-Flu, Nossa, aquele 4 a 1, golaço foi Meu absurdo. Deus do céu, aquela foi um... Mostrou que tinha estrela mesmo, né, cara? Pô, depois da mete um gol Libertadores. daquele, foi da Libertadores, porra, foi... Vamos ver agora aí pra frente o que vai fazer. Eu acho que essa eleição, a gente tá até comentando que aqui o estúdio onde a gente grava, hoje vem um candidato aí à presidência do Fluminense, vai participar aqui, que aqui eles gravam um programa de futebol e tal, para uma resenha. Mas assim, eu acho que difícil tirar o Mário, né? Ah, não sei. Não sei. O pessoal tá com muita raiva dele eu não vou nem ultimamente, falar cara. nada. Não, eu tô falando assim, eu vejo que... Ele errou muito nesses 2 últimos anos, Escutando cara. que o clube tá, entendeu? O Celso morreu também, então Morreu assim, tinha ainda, uma uma força tristeza, também, né? pô, Tristeza, né? que também, assim... a política ali, eu não sei como é que vai fazer, não. Eu acho que o Barros ia ganhar, cara. Se ele tivesse continuado Não ali. sei. Eu acho que o Mário Eu não é acompanho, manha assim, fácil. Acho que ele ganha acha? fácil. eu acho que ele tem tudo muito emparelhado lá. Acho que ele ganha Então, assim, fácil. É que não vai ser ele, né? Vai ser o Montenegro, né? Sei lá quem é, mas é ele que vai ele. ele vai continuar. Tipo assim, é uma bobagem. Mas é isso. Estamos felizes com a odontologia, com o Fluminense. E vamos seguir. Mas vou te falar, eu tava tendo rumores aí que o Arias não tá suportando a Inglaterra, pode querer voltar pro Fluminense. Tomara, né? Porra. Mas aí vem o Flamengo, Não, mas vamos acho que ele contratar não o vai, Arias. ele não Mas eu vai, acho que o ele Arias não vai. vai, ele não vai. Não, Se ele for, Pô, aí aí ele vai ser tipo Conca. toma um tiro Cara, na esses cabeça. caras que foram pro Flamengo não foram os caras que conquistaram. Eles conquistaram tudo no Fluminense. Expressivos no. Ayrton Lucas, voltou pro Flamengo? O que ele é? Nada. Nada. Não foi nada. Não foi um lateral mediano. Pedro. No Não Fluminense. foi a época que o Pedro jogou no Fluminense.
Assim, o que A gente tá falando bosta. Pô, Então, mas mesmo assim, ele não é. Eu tô falando de fora de série. O Ares é o cara que entra no jogo e muda a história Muda do o jogo. jogo. É o cara que é fora de Não, série. acho É, a que gente vê na sua ponta, eu se a soltei o gente do cara. virar empresa, SAF, aí é mais fácil dele vir. Ah, aí, eu, né? eu sou a favor da SAF, mas eu tenho receio desse esquema que eles estão querendo fazer de muita gente. Eu achei que vai ficar meio confuso, né? Isso aí é complicado. Estão dizendo que ele vai ser presidente, ele vai ser CEO, CEO, né? pô. Então, isso que eu tô falando, cara. Eu acho que a questão do Mário no Fluminense é uma coisa muito amarrada. Entendeu? Então, assim, eu não vejo assim. Foi advogado durante muitos anos do clube, né? Também. É complicado. O Mário é um assunto que não vale a gente discutir, cara. O Mário é uma coisa que sai fora da... Pô, e uma coisa que eu tô vendo assim, Como é que o Mário se sustenta, cara? Me diz. Ele não trabalha. Ele não trabalha. Ele ele tem um escritório lá de advocacia que é dele, mas Ele não, como é que ele ganha dinheiro? não vamos falar pra... Não, estamos falando isso aí, não é A gente está perguntando. Nós estamos perguntando, falando alto. Esse é um outro aspecto que não dá para a gente entender. Uma coisa que também tá me incomodando muito é não utilizar a base, né? É Pô, verdade, tem aquele estão menino usando lá que é pouco, lateral né? direito, Pô, outro que é podia tá zagueiro. jogando, né? Podia estar jogando. O lateral direito entrou bem, né? Sim, é Júnior Fidelis, não? Fidelis, né? Ou não, o Fidelis é o zagueiro. Não, acho que é o lateral. É o lateral, né? É o Pô, o lateral, menino jogando direito. bem. Teve também aquele que era lateral esquerdo, que jogou na Libertadores, ano passado. Que foi não... vendido, né? Não foi o... Não, que não foi O nunca mais próprio do utilizado. Palmeiras, esse que está no Palmeiras. É o Estevão. O Getsé. O Getsé, é verdade, o Ele Getsé. era do Fluminense, porra. Aí não... Esquerdinha, né? Tinha o Era o Esquerdinha que também foi vendido lá pro Catar. Foi vendendo, foram vendendo. Pô, e o nosso forte é a base, né, cara? Que nem a venda do Alexander até hoje eu não entendo. Como que venderam ele ali? Também não sei. Pelo menos A arrumaram o única coisa que Hércules. eu fico pensando, será que ele não estava bichado? Ah, pode ser, né? Porque, porra, sei lá, esse cara... Ele foi para a Arábia... Aí depois voltou pro Atlético, é? E ele não é titular. Não Ele tá não mais é titular. titular. Não tá titular. Ele não é titular. Ele entra, mas não é titular. É, eu também vejo que nem lá na ponta, lá tem aqueles meninos novinhos lá, aquele La Vega, que, pô, o moleque entrou naquele jogo lá, jogou bem, nunca mais entrou, não foi nem mais relacionado. entrou. Mas isso tem alguma coisa dele, né? Porque deve ser, né? Acho que ele veio ano passado ou veio esse ano? Esse ano, janeiro. Então, antes do Renato foi o Mano. O Mano não aproveitou, o Renato não aproveitou e agora o Zubeldia não aproveitou. Os três não aproveitaram. Alguma coisa, não é possível. Os técnicos não são bobos. Esse cara Não é possível que... A mulher com 40 anos, que nunca casou, não tem filho, meu amigo. Tem alguma coisa. Não, alguma coisa. Outro dia o cara lá na igreja estava de olho na irmã, há 40 e poucos anos. Aí ele veio me pedir opinião. Aí eu falei, meu amigo, ó, 45 anos, nunca casou, nunca teve filho, meu amigo, investiga melhor isso aí, que eu acho que ainda... O cara, três caras diferentes, pô, técnicos, perfis diferentes. Os três não Totalmente deram. diferentes. Totalmente. Mano, Renato, esse do meu dia. E nenhum deu chance pro cara. É estranho mesmo. Não sei. O Então, Renato ainda deixou aquele soteudo lá pro Putz, essa foi roubada. Essa foi roubada. E gastar esse dinheiro, né, mano? Puta, essa foi um presente grego. Mas é isso aí, cara. gente. Que papo bom, cara. Valeu. Ó, quero te agradecer, professor. Obrigado. Quando aqui um convite assim, eu gostaria muito de ir a mais eventos para encontrá-los e tal, mas minha vida profissional é complicada. Gabriel às vezes vai me, Eu que tô indo agora. me Agora é a tua representando. vez, né? E a gente vai fazer aqui, a gente vai começar a gravar umas resenhas, assim, de odontologia, chamar 3, 4 colegas e ficar trocando, batendo papo. Quando tiver uma oportunidade de falar de periodontia, eu vou chamar o senhor, tá bom? À vontade. Gente, obrigado. Ó, o Gabriel vai dar um recado aí para vocês aí. Vai. Deixa o like, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui tem que ser compartilhado, pelo amor de Deus, né? E é isso, gente. Tamo junto. Valeu! Valeu, gente. Um abraço Valeu. grande. Tchau, Valeu, tchau. gente.